O eco de uma lenda esquecida. Hoje vou narrar sobre um acontecimento que agitou a cidade de Itu no início do século XX. Prepara-se para uma viagem ao passado, a um tempo onde o véu entre o mundo conhecido e o mistério era mais fino. O que te vou contar não está nos livros de história, nem é sussurrado nas praças movimentadas. É uma história que se perdeu nas brumas do tempo, um tesouro esquecido nas cavernas da memória coletiva. Durante décadas, esta lenda foi o coração pulsante das fogueiras noturnas, o segredo partilhado entre avós e netos, um espelho dos medos e esperanças daqueles que ouviam essa história. No entanto, tal como as folhas secas levadas pelo vento, a história desvaneceu-se. Me lembro quando minha avó Inácia, mãe de meu pai, nos contava sobre um acontecimento que mexeu com as pessoas no início do século XX, mais precisamente no ano de 1913. Minha avó Inácia nasceu em Itu em 1895 e em 1913 ela já tinha 18 anos de idade, e por obra do destino, ela vivenciou toda a história de perto, sendo testemunha da agitação que isso causou na comunidade na época. Está na hora de reabrir este livro empoeirado e desvendar a lenda do sino solitário de Itu. Para desvendar o segredo, devemos primeiro conhecer o seu berço. A lenda que vou contar não aconteceu simplesmente num lugar. Ela aconteceu por causa deste lugar. A sua história é a chave, e a sua geografia é o mapa do mistério. Essa é uma parte muito importante e tocante da história de Itu, ligada à figura do padre Bento Dias Pacheco, e ao início da assistência organizada na cidade. O antigo Hospital dos Lázaros de Itu é considerado o primeiro hospital da cidade e foi uma iniciativa pioneira de caridade e saúde na região. Em 1869, o padre Bento aceitou o convite da Câmara Municipal de Itu para ser o capelão da paróquia Senhor do Horto e São Lázaro e administrador da caridade no Hospital de São Lázaro. Ele vendeu seus bens e foi morar ao lado do hospital, na Chácara da Piedade, e usou o dinheiro para sustento dos leprosos. Cuidava pessoalmente das feridas e da saúde dos enfermos. Seu trabalho, sendo pai, médico e amigo dos enfermos, estendeu por 42 anos, até o dia de sua passagem, em 6 de março de 1911. Seu corpo está sepultado na Igreja do Senhor do Horto e São Lázaro, no bairro em que hoje leva o seu nome. Devido à necessidade de ampliar a assistência aos portadores de hanseníase, foi fundado em 1931 o Asilo Colônia Pirapitingui, que foi um dos maiores leprosários do Brasil. Atualmente o hospital se chama Dr. Francisco Ribeiro Arantes e se dedica à reabilitação física e psicossocial de pessoas com deficiência e é um centro de referência. A lenda do sino solitário de Itu. No coração de Itu, onde a caridade um dia tentou estancar a dor e a chaga, repousa o espírito inquieto. Este não era um lugar de cura, mas de acolhimento e isolamento, onde a esperança, às vezes, dava lugar à pura realidade da situação dos acolhidos. A instituição era ladeada pela pequena capela do Senhor do Horto e São Lázaro, e é lá que o mistério acoa. O chamado do sino. Na capela, pendurado, estava um pequeno sino que o padre Bento tocava todos os dias ao amanhecer para a missa, e ao anoitecer para o recolher. Era a sua voz, o seu chamado à fé e à ordem. Nos anos de maior decadência do hospital, quando a Irmandade já se mobilizava para construir novas instalações, funcionários e pacientes testemunhavam o impossível. Em noites de bruma cerrada ou de silêncio sepulcral, o sino começava a vibrar. Não era um toque festivo. Era um som lento, pesado, como um lamento por uma promessa não cumprida. Eles encontraram o sino balançando no topo do campanário, tocando com força, como se mãos invisíveis estivessem puxando a corda. Mas não havia ninguém. A porta estava trancada, e as cordas, imóveis. Os vultos nos corredores. O toque do sino era apenas o prenúncio.
Se algum trabalhador, movido pelo medo ou pela curiosidade, se atrevesse a acender uma lamparina e percorrer os corredores do hospital, principalmente à noite, veria a sua dedicação se materializar. Nos corredores frios, onde o cheiro de doença nunca se dissipava, era possível avistar vultos longos e escuros deslizando pela escuridão. Eram sombras de casaca e batina, movendo-se com o passo apressado de quem está em eterna ronda. Alguns diziam que eram sombras de padres e freiras que trabalharam ali no hospital, outros diziam que eram sombras de pacientes que sucumbiram com a doença. Eles seguiam o rastro de sofrimento e com o semblante de profunda tristeza, visitavam os quartos dos enfermos. Os pacientes fantasmas, com seus passos leves e incorpóreos, eram os guias silenciosos do seu benfeitor, garantindo que a lamparina de sua fé não se apagasse completamente. Outros diziam que os vultos não pareciam ameaçadores. Eram apenas a persistência da caridade. O sino tocava para alertar o mundo. Os vultos andavam para lembrar que, mesmo isolados, os doentes do Lázaro jamais seriam abandonados. O ápice dos acontecimentos em 1913. Me lembro que minha avó dizia que esses acontecimentos tinham sido publicados no jornal da época. Realmente. Encontrei o artigo e o mostrarei um pouco adiante. O mais impressionante dessa história que minha avó nos contou, e que ficou registrado em minha memória, foi quando ela nos disse que chegou a presenciar o toque solitário do sino. Disse que certo dia, ela foi ao Hospital São Lázaro, acompanhada de seu irmão Jovino, para levarem um cesto de frutas, colhidas no próprio quintal da casa onde moravam com seus pais, e entregarem a um parente, não me lembro do nome, que estava internado naquele hospital, também afetado pela doença. Não havia contato direto com os assistidos e sempre que lá chegavam, ficavam em uma sala aguardando até que uma das freiras viesse até eles e pegasse a encomenda. Já estava entardecendo, quando de repente, ouviram o sino tocando e uma correria tomou conta do ambiente, principalmente na passarela que levava até a capela. Curiosa, ela deixou o cesto de frutas e foi até lá para ver o que estava acontecendo. Ela e o irmão arregalaram os olhos quando viram que o sino realmente vibrava sem que alguém puxasse a corda. O assombro tomou conta e sem pensar duas vezes saíram do local correndo. Essa história foi contada e recontada, pois o sino não tocou apenas naquele dia. Durante meses o sino solitário tocava sempre que as vibrações do local assim permitiam. Aqui está o artigo publicado no jornal A Cidade de Itu no dia 11 de janeiro de 1913. Edição 1385. Assombramento. Agora vou mostrar como eu acho que realmente foi. Espero que tenha gostado do vídeo. Se puder, se inscreva no canal, deixe seu like e comentários. Muito obrigado. Até a próxima.